Boa noite, boa tarde ou bom dia para quem vai ver em outro horário. E que a gente faça ser uma boa noite, faça ser um bom dia, faça ser uma boa tarde, independente do dia, do momento. Sempre gosto de trabalhar esse poder da gente, sabe? Poder de fazer a própria vida, nossa autonomia. Então, fica essa mensagem para quem vai ver em outro momento. E eu tô muito feliz de fazer essa live, porque eu tô muito feliz em trabalhar com o canabidiol, de ver os resultados dele. Boa noite, Mari. Feliz com a Clarice, que tá vindo. Doutora Lumena já tá aqui também, vou convidar ela. E já começar falando que a doutora Lumena é uma presença muito especial, porque ela é pioneira em Minas Gerais. Ela trouxe o IPC, que é o primeiro instituto de clínica médica e de pesquisa de Minas Gerais. Então a gente tem bastante para aprender com ela. Já vou convidá-la e para a gente compartilhar, né? Eu na área da psiquiatria e ela na área da geriatria. Qual é a aplicação do CBD? Olá, tudo Boa bem? Boa noite, noite. tudo bem? Ótimo, super feliz com a live. Também. Boa noite para todo mundo. Comentei rapidamente que você foi pioneira em Minas Gerais, né, da clínica e dos estudos. Eu vi a questão dos estudos do ABC, né, que teve resultados maravilhosos, mas tem muita coisa aí. É verdade. Vou Conta deixar como é você. que foi seu contato. Oi? Conta como começou o seu contato com o CBD. Ah, tá. Vou contar um pouquinho. Em São Paulo, eu morei algum tempo em São Paulo, né? E lá eu conheci muito superficialmente o tratamento com canabidiol. E eu comecei a fazer uso para insônia. Eu tenho um problema de insônia crônica, já utilizei medicações, e aí eu comecei a utilizar em mim. E aí eu consegui fazer o desmame das medicações e ficar só com canabidiol. Quando eu retornei para Minas, né, depois de um longo período, eu atendia numa clínica em Lagoa Santa, e eu falo assim, que são coincidências do destino, né? A pessoa vai colocar as pessoas na vida da gente. E aí eu conheci a Sandra, que ela é a presidente da AMA VC em Lagoa Santa. Ela estava indo para uma consulta com outro profissional e aí acabou que ela veio comigo. Aí ela falou que ela tinha um grupo de pacientes AVCistas, que ela tinha vontade de desenvolver um estudo com o uso de canabidiol. Eu falei, nossa, é agora, né? Aí eu falei com ela, olha, eu tenho, né, um pouco de experiência própria, mas eu tenho vontade de desenvolver um estudo, sempre trabalhei com pesquisa. E aí foi a oportunidade que surgiu. E aí nós ficamos nesse estudo 1 ano e 8 meses. Só E com Lagoa pacientes. Santa virou referência, né, do Sim, AVC, inclusive, né? sim. E hoje a AMA VC é a minha cachorra latina. É, e hoje a AMA VC em Minas, né? Eles foram os primeiros, foram os pioneiros também em instituir uma casa do pacientes AVCistas. Eles acolhem tanto o familiar, através de suporte psicológico, rodas de conversas, palestras sobre conscientização, como os pacientes AVCistas também. Então, vem gente de todos os cantos de Minas para poder fazer um acompanhamento com eles. E é um trabalho incrível. Que massa, muito bom, muito bom. Eu morava pertinho ali, eu passava em frente o. Sim, ali é super. Ali a infraestrutura de quem conhece a casa do AVCista é impressionante. Sim. Eu Então, vou vale a contar, pena. contar que a gente está apresentando como foi meu contato também. O canabidiol ele tá chegando, né? E a gente tá vendo os resultados dele. Então é uma coisa recente. Os estudos são de 1990, né? Que descobriu o sistema endocannabinoide. Então é muito recente. Mas para vocês terem noção, a medicina em si ela é muito recente. O primeiro remédio da psiquiatria foi em 1950, por acaso, lítio. Então, não fica, às vezes, com essa angústia, ah, é coisa nova, não tem estudo, a gente vai desmistificar muita coisa, mas a medicina em si é muito nova. E o canabidiol, ele é novo, entre aspas, né? Que é uma terapia milenar que várias culturas utilizavam, é uma planta milenar, mas
o canabidiol a gente está vendo o resultado dele. Eu trabalhava no CAPS infantil e aí eu vi a mudança acontecer. Criança autista de 3 aninhos que não conversava, não reconhecia objeto. E aí, com muitas medicações, normalmente, né, o autismo ele é polimedicamentado mesmo, 4 ou mais medicações. E eu vi essas crianças saírem de 4 ou 5 medicações e ir para uma, e elas eram gêmeas ainda. Aí uma ficou só com full spectrum e a outra tinha o TDAH, ela precisou de um estimulante também. Mas, além de reduzir os remédios, que tem muito efeito colateral, também a questão do desenvolvimento foi uma coisa muito marcante de reconhecer palavras, né? E a gente pensar na psiquiatria e na geriatria, a gente envolve muita família, né? Exato. Então, pensar nesse bem-estar geral é um ganho que não dá para medir. Tem essa questão também de ser caro ou não ser caro, a gente tem que colocar na ponta do lápis que a gente está falando de dor crônica, a gente está falando de paciente refratário, a gente está falando de AVC, a gente está falando de autismo. Então, esses valores são altos, mas são um investimento que tem um retorno, né? E Com também eu certeza. acho que cada vez mais vai baratear, porque tá chegando no povo, a gente tá tendo informação, né? Tá começando a acontecer. Isso, eu estou aproveitando, estou convidando um monte de gente aqui para a live, mandando um aviãozinho, então, para quem precisa, né, de ver sobre o Ótimo! tema, Quem tá para aí poder também já manda os aviãozinhos também, vamos convidar, porque esse conhecimento tem que chegar, gente. Tem gente que tá em muito sofrimento, exatamente. muito sofrimento. A gente que está incapacitada, que não consegue realizar as atividades, né? Você na geriatria deve ter muito relato dessa reinserção nas atividades básicas, que é a dignidade da pessoa, né? Ela conseguir se cuidar, ela conseguir não ter uma dor que incapacita ela. Então, a gente está falando sobre dignidade também. Uma coisa que você falou sobre o tema do autismo, né? É uma coisa que eu falo assim, nós passamos um questionário que as mães sempre me perguntam enquanto terapeuta ocupacional, né? E aí da metodologia ABA, da integração sensorial, da estimulação cognitiva, né, para aqueles que não são verbais, para tentar usar terapias alternativas de comunicação. E aí eu quero falar de uma terapia muito bacana, não sei se você conhece o Voa Colibri, que é o aparelhinho da Tix. Não, não conheço. É Boa. fantástico. Depois eu vou até compartilhar com vocês. Uma hora eu vou convidar o Adriano, que ele desenvolveu, foi uma startup brasileira, que eles concorreram a um prêmio e eles desenvolveram um aplicativo para comunicação alternativa. E, inclusive, tem o Toby, né, que os pacientes AVCistas utilizam muito, só que o custo dele é muito alto para poder adquirir. E o Voa Colibri, ele é um plano por assinatura. Então, as crianças que são não verbais, mas que conseguem tentar algum tipo de comunicação, é fantástico a tecnologia. Eu tenho alguns pacientes que utilizam por causa da terapia ocupacional, que foi um método que a gente entendeu que é útil no tratamento. E aí a gente começa a observar assim que a inovação que vem tendo dentro do autismo, com tanto diagnóstico que vem tendo, é porque está sendo muito mais rastreado. Sim. Mas uma coisa que eu falo, está sendo mais rastreado, mas eu quero fazer um alerta. As escolas, hoje elas já dão um diagnóstico, né? Eu falo, gente, todo mundo que vem da escola é porque a escola mandou um relatório que meu filho tem autismo. Ah, porque meu filho tem hiperatividade. Ah, porque meu filho tem isso. Eu falei, gente, a gente precisa de conscientizar a importância de passar num profissional para poder ter um diagnóstico acertativo, né? Então, é muito importante, porque tem hora que eu fico realmente apavorada, no bom sentido, de tantos diagnósticos que a gente está tendo, e nem sempre a gente sabe se a gente tem uma boa, como que eu posso dizer, assertividade clínica. Eu tenho umas angústias bem fortes, que eu trabalhava no CAPS infantil, então era a minha realidade, relatório, mais de 50% era encaminhamento de escola, só que eu tenho umas críticas fortes. Tem isso do sobrediagnóstico, antigamente não tinha assim, não se diagnosticava, né? O acesso era menor, a informação ia ao serviço médico. Então, tem a galera que tinha e não reconheceu, né? Os adultos que estão se percebendo.
Tem as crianças, que é isso, antes a gente não sabia, então é um número mais expressivo do que a gente esperava, mas tem também o normal induzido, né? Que é aí que me preocupa, porque não vou nem adentrar muito, porque eu tenho uma dor muito forte com isso, porque a gente está criando uma sociedade de retardados. Exatamente. Então, Eu falo, a gente está cortando a socialização das crianças. Não interage com a criança fica no telefone. Ah, ela não socializa direito, ela não comunica direito. Claro, ela não tem esse estímulo de socialização, ela não tem estímulo de linguagem, ela não tem estímulo motor. Então, é muito complicado a gente tirar um falso normal, né? Um normal induzido, do que um TEA, né? Um autismo, e o TDAH também, né? Que os adultos também, todo mundo tem todo TDAH mundo. e também induzido. Uma coisa que é muito importante de você falar, e a gente vai aproveitar e entrar no tema do canabidiol, é a quantidade que atela, não só no adulto, mas como na criança, a liberação de dopamina frontal. Isso causa uma impregnação, né, que a gente sabe na área frontal, que ali a atrofia do córtex cerebral é extremamente grave. Então, tem alguns vídeos que a gente consegue ver, alguns estudos científicos falando sobre o quão prejudicial é o uso de telas. Tanto que um dos temas que a gente fala, por exemplo, na higienização do sono, é diminuir tela. Celular, televisão, luz. Por quê? Porque a gente sabe que aquela dopamina ali, ela vai recanalizando através da membrana sináptica ali, vai estimulando outros neurotransmissores e a pessoa vai ficando hiperestimulada. E esse hiperestímulo é extremamente prejudicial. Né? Se a gente usasse os hiperestímulos, igual eu falo, quando a gente descobre que tem um TEA, dependendo do grau, a gente pode aproveitar essa energia para trabalhar, por exemplo, uma integração sensorial, uma trilha, que a gente trabalha muito dentro da terapia ocupacional, para gastar energia e desenvolver. Não usar ele dando um objeto que ele tem, por exemplo, maior afinidade. E aí, umas coisas que eu sempre falo com os pais é o seguinte: ele só tem tela porque nós oferecemos. Ai, a gente fala muito de obesidade infantil. Ah, mas meu filho não quer comer cenoura, não quer comer tomate, não quer comer isso. Mas ele só está comendo biscoito recheado, chocolate, porque você ofereceu. Então, Que assim. provavelmente o pai não come a cenoura, né? Porque antigamente os hábitos Exato. alimentares, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente precisa muito de rever os nossos conceitos. Eu falo muito isso porque assim, eu tenho gêmeos, né? Para quem não sabe, e meus Ah, eles são filhos gêmeos, são perfeitos. são. E os meus filhos, assim, eles não têm contato com tela. Né? Eles, assim, muito de vez em quando, eu comprei um tablet para eles fazerem atividade escolar. E aí eles pegam para poder fazer atividade de inglês, quebra-cabeça, jogo da memória. E eles, assim, com 2 anos, eles já andavam de bicicleta. Com 2 anos e meio, já tirei a rodinha, andam de skate, andam de carrinho de rolimã. Por quê? Porque eu estimulo ao máximo as atividades de interação social com os pares. Então, eu deixo eles serem crianças. Ah, menino, vai para a pista de skate aqui em Lagoa Santa, né? Tem que brincar. O menino tem que brincar, tem que cair, tem que machucar, tem que dar agarro na testa, porque celular, é o que eu falo, é uma doutrinação. Nós estamos extremamente doutrinados às telas. E a mesma coisa nós estamos fazendo com os nossos filhos. Então a gente tem que rever muito esse conceito aí. Né? Eu vou pegar um gancho para a gente já quebrar um mito, que é a questão do canabidiol, né? Porque associa muito o uso da maconha e perda de neurônio. Ah, vai ficar burro, vai ficar dopado, não sei o que. Não tem nada a ver. Essa questão é até o contrário, né? O tratamento com o CBD, ele faz neuroplasticidade, ele estimula a produção neuronal. Pode até comentar como é na demência, né, que a gente tem uma neurodegeneração mais acentuada, mas a gente já quebra aqui esse mito que perde neurônio. Não tem a ver. Os estudos, pelo que eu vi, que tem isso de perda neuronal, eles foram feitos através de estudo de uso recreativo e não com os usos de óleo. Então, os usos terapêuticos, que a gente sempre tem que bater na tecla, que é totalmente diferente, porque a gente vai trabalhar com dose, a gente vai trabalhar com posologia, os horários de tomar, a gente vai trabalhar com tomar durante um tempo, é um tratamento, não é sobre tomar. Então, o tratamento, ele não tem perda neuronal e, ao contrário, ele estimula o sistema nervoso
a crescer, a se fortalecer. Como que você vê isso nas demências que a gente vê que tem uma perda neuronal natural, né? É, eu vou contar assim, que a minha área é mais diferente ainda, né? Porque quando o paciente chega, normalmente são idosos extremos que buscam a geriatria. Infelizmente, vem tendo uma mudança que é o planejamento de envelhecimento, que principalmente as mulheres, né? Quando começa o climatério, estão buscando fazer reposição hormonal, né? Buscando suplementação, tratar, né? Problemas intestinais, desbiose, então vem mudando. Mas normalmente é o filho que chega. Aí a primeira pergunta sempre é, doutora, não vai deixar meu familiar dependente? Ele não vai ficar mais agitado, não vai ficar doidão, é porque eu li que Aí eu sempre explico, eu falo, olha, o que acontece? A maconha fumada, quando ela é vaporizada, e a forma recreativa de como nós compramos, a gente não sabe como que ela foi, como que foi feito o extrato do canabidiol. Ele usou solvente, foi sucção a vácuo, como que foi o armazenamento dele. A gente não tem uma certificação do plantio. Foi misturado com o quê? Porque eles misturam outros componentes para poder baratear o custo. E isso que é prejudicial é quando a gente tenta baratear uma medicação para poder fazer com que ela tenha um efeito desejado. O óleo não. O extrato do óleo, ele é feito de maneira extremamente rigorosa, tanto que a FDA, quando nós falamos das importações, do COA, nós conseguimos ter uma previsão de quanto que ela foi colhida, quanto tempo que ela ficou armazenada, quanto tempo que ela ficou estocada, quando que é a validade dela. E uma coisa que é extremamente importante é a gente verificar isso quando a gente indica algum produto à base de canabidiol. No Brasil tem várias associações, né, várias associações, inclusive, que fornecem as flores. Lembrando que as flores são as que têm maior quantidade de THC e tem muitos casos que são realmente indicadas. Hoje nós temos 70 judicializações para pacientes comprarem as flores. A nível nacional, Oi? são 70 Judicializações. a Porque nível nacional ou nacional. Nacional. Porque estava liberado, né? Aí proibiram por causa da quantidade do THC. Mas tem pacientes que eles realmente precisam de um nível mais alto de THC. Por exemplo, quando a gente fala de alguns tipos de depressão, e aí a gente fala da medicina psicodélica também, que tem pouco tem se falado, mas hoje tem vários estudos aí mostrando a eficácia, né? Inclusive, assim, eu tenho uma paciente de São Paulo que ela fez tratamento 1 ano com canabidiol, teve um efeito fantástico e agora eu encaminhei ela para uma clínica para tratar justamente, né, com um tipo de cetamina para poder acabar, assim, eu falo de dar o boom que ela precisa para melhorar a clínica dela. restart, O né? restart. E eu falo, é a mesma coisa, eu falei assim, gente, a gente fala de fibrilação atrial e a gente tem que fazer uma ablação, a gente tem que dar um estímulo para o coração voltar para o ritmo normal. Mesma coisa acontece com os nossos neurônios, né? A gente precisa, às vezes, desse choque aí para ele poder voltar no caminho mais adequado. E para quem não é da área médica, era quando você tinha um videogame, que você dava um Exato. negocinho e voltava, é um choquezinho mesmo, para voltar. Tem alguns momentos que é isso, vai atrofiando ou vai entrando numa arritmia, num descompasso, que você tem que ir na fonte ali e dar um restart, né? Tanto que uma coisa que, vou dar um exemplo, a eletroterapia, que antigamente usava muito, né? Ela foi proibida e agora ela voltou com outro nome e tem vários estudos, inclusive a UFMG está sendo pioneira num estudo que está sendo desenvolvido lá com a eletroneuroestimulação cerebral para pacientes que têm doenças neurodegenerativas. Então, Voltou assim, com tudo. com tudo. Tudo. E os efeitos são assim, mas a gente não escuta muitas pessoas falando. Não, porque tem aquele negócio da cadeira de choque ainda, né? A Exatamente, é gente o parou lá na época preconceito. da tortura. Exatamente. É o preconceito que tem. E é o mesmo preconceito que tem atrás do canabidiol, que vai causar dependência, que a pessoa vai ficar doidona, que a pessoa vai ter isso. Eu sempre falo, gente, você pode tomar um vidro do canabidiol, você vai ter um pouco de náusea, diarreia. Você não vai ter aquela onda que a maconha vaporizada, fumada, ela causa. Por quê? Porque Porque são a doses forma, pequenas. exatamente, porque a quantidade de THC é muito pequena, né? E os canabinoides, a nível de sistema nervoso central, eles trabalham de forma sinérgica.
Tanto que, assim, eu tenho pacientes que eu falo com a família, eu falo, olha, nesse primeiro mês, nós vamos fazer estimulação cognitiva com óleo antes das atividades. No mês que vem, nós vamos fazer sem o óleo, para a gente ver a diferença. E todo mundo fala assim, é impressionante a diferença do meu familiar, né, com o uso do óleo antes. Por quê? Porque a gente consegue recrutar outra área cerebral para trabalhar essa nova formação, aí, essa nova sinapse, essa nova cognição. Então, eu acho que é isso que falta, é a gente entender o ciclo de como funciona, onde vai interagir, quais são as medicações que ele está fazendo uso e ser bem orientado. E deixar a família sempre, é uma coisa que eu sempre falo, deixar a família ciente do que pode e o que não pode acontecer. Eu já vi uma comparação que essa descoberta do CBD para a medicina é quase que a nova penicilina, que foi o início dos antibióticos. É uma revolução que a gente não está entendendo, que está no começo. O antibiótico é super novo, gente, é 1920 lá, Sim. todo dia, tá? Também não fica, mas porque tem anos. Não, é tudo novo. Estamos aqui, a ciência é um bebê. Por isso que às vezes eu fico angustiada quando querem discutir sobre artigos, sendo que tem uma medicina que já está aqui, ó, das nossas avós, da nossa civilização, de tudo que trouxe essa base. Então, por isso que a gente tem que ir por essa percepção que você está trazendo aí da prática. A gente está vendo na prática. E a questão, já vamos fazer alguns mitos também. Não tem estudos. Acabou esse argumento, gente. Tem estudo. Isso daí era Muito, antigamente. Era antigamente muito tinha estudo. esse mito aí, porque era novo, é de 1990, ok, mas agora tem. Quem quiser, pesquise. Doutora Lumena tem um grupo que manda artigos maravilhosos, todo dia ela manda uns 5, então tem sim. Tem muito estudo. É uma coisa que eu falo assim, tem muito estudo, né? Eu falo assim, tem muito estudo, mas a gente precisa de ainda mais. A gente Sim. precisa de fazer, por exemplo, grupos controles, duplo cego, para a gente poder ver que isso aqui é eficaz nesse grupo, fazer nesse. É o estudo que nós vamos desenvolver agora. Né? Nós estamos nessa formatação para poder começar a fazer um grupo de pesquisa. Por isso que eu falo que é tão importante a gente começar a o quê? Fomentar essa vontade também em outros colegas. Por quê? Porque, gente, se a gente pensar há 2 anos, não, vamos pôr aí, 3 anos atrás, né? Pouquíssimos médicos trabalhavam canabinologia. Hoje você pega 1% da população dos médicos ainda prescreve. E muitos colegas, quando você conversa, que você vai falar do que é o tratamento com canabidiol, a desprescrição das medicações, os próprios colegas falam, já, como assim? Mas eu falo, não, mas tem vários isso. Ah, mas não tem comprovação científica. Eu falei, tem. Vai no Cielo. Vai lá no Cielo que você vai ver que tem, assim, milhares de artigos falando dentro, por exemplo, as mães de pacientes epiléticos, elas fizeram um movimento tão grande há mais de 10 anos para poder conseguir importar. Por quê? Porque foi, dentre todas as medicações alopáticas que elas utilizavam, o canabidiol que teve melhor resultado. E aí é uma pergunta que eu sempre faço. Não existe melhor pessoa para poder falar de um filho do que a mãe. Então, se aquelas mães se uniram em prol, por quê? Porque elas viram na prática, dentro da realidade, que funciona. Tem uma pergunta. Os resultados são de funcionar integrativo aplicar na prática, porque funciona o óleo de cannabis é um deles. Ó, a Lohane, a Elizabeth, que está aqui, são. A Lohane, né, o pai dela participou conosco do estudo do canabidiol na AMA-VC. A Beth é minha paciente, também está fazendo tratamento com canabidiol. Ela tem fibromialgia, tinha diversas outras patologias, né, Beth? Depois você fala aí para o pessoal o que você está achando. Tem uma outra pergunta. Quais os principais critérios para a introdução de CBD em pessoas com TEA? Existe uma idade mínima? Vou deixar com você, Isabela. Então, não, a idade mínima não tem, né? A psiquiatria infantil, a gente costuma trabalhar com crianças, o ideal seria 6 anos, 5 anos, porque antes disso a gente fala que é um pouco da pediatria, dependendo do grau. Agora, porque tem coisa que é própria da idade. Tem criança que ela vai se comunicar mais tarde. Vai comunicar ali com 2, 3 aninhos. Foi mais lento, mas foi uma coisa só verbal. Então, a gente precisa de
de um tempo assim, tipo, menos que 2 aninhos, por exemplo, a gente já não fica sem critério para saber se é ou não. Mas a partir de 3 anos eu já tratei, porque realmente tinha muitas marcas, era um autismo com um grau mais forte, né? Um grau 3. Mas se não for muito novinha, assim, se a gente já consegue diagnosticar, não só diagnosticar, né? Porque às vezes o diagnóstico atrasa o tratamento. Mas se tem os sinais ali, já pode começar. E tem muitos casos da pessoa que vai descobrir depois, né? Com jovem, adulto, pode iniciar o tratamento? Claro que sim. O momento é sempre o agora, trazer qualidade de vida. Então não tem isso de tá tarde ou tá cedo. A gente tem que ver o momento daquela pessoa. E o canabidiol, ele tem ações em diversas coisas. Então, o autismo, tanto no desenvolvimento neuronal, né? Mas autismo normalmente tem problema com sono, tem problema com agitação, com ansiedade. Então, não precisa muito esperar para a gente trazer essa qualidade de vida. A gente só tem que ter esse critério que criança muito, muito pequenininha, talvez ela só está com um atraso do desenvolvimento e não tem um transtorno do espectro autista, que é uma condição mais específica, né, do desenvolvimento neuronal. Exato. Vou compartilhar aqui para essa pergunta do TEA. Eu atendo muito TEA, né, por causa da terapia ocupacional. E quem puder ficar na live, infelizmente eu preciso sair. Aqui, a Lohane, agradeceria a Beth. A Beth antes do cannabis e depois do cannabis. Ela tá no Instagram. Mas falando, eu atendo algumas crianças de São Paulo, né, com TEA, e hoje pela manhã eu recebi um vídeo. A criança já vinha, ela tem 12 anos e ela já faz tratamento com canabidiol há mais de um ano. Só que ela teve uma prescrição no início do tratamento e ela manteve isso ao longo de um ano. E a mãe consultou novamente comigo e ela falou, doutora, eu não percebo melhora no meu filho. Eu estou usando o óleo, ela usa o óleo e usa a seringa, né? Que ela é mais. É como se fosse uma pasta para aplicação de mucosa, para absorção rápida, e ela tem uma quantidade maior de THC. E aí eu fui entender os horários que ela estava tomando. O filho continuava, ele dormia 11, acordava 1, acordava 3, acordava 4, 5. E quando ele levantava às 8 horas mesmo, ele acordava extremamente agressivo. E aí eu pedi ela para poder fazer um monitoramento, né, dentro da rotina dela, o que eram os ajustes, que horas que ele comia, que horas que ele dormia. E aí, com ela fazendo isso, ela percebeu que ele não tinha uma rotina. Ele não tinha rotina. Um dia ele almoçava 11 horas, outro dia ele almoçava 3. Outro dia ele tomava banho 5, outro dia ele tomava banho 9. Ele deitava a hora que ele ficava muito tempo em tela. E aí, quando ela fez o relato, eu até deixei, porque depois eu vou postar isso para as pessoas verem. Ela falou, nossa, ele segue a minha rotina. E como eu trabalho de casa, home office, meu filho não tem rotina. Eu vou começar a mudar. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos um mapa de rotina com gasto de energia para ele e mudamos a posologia das medicações. Ele tomava 2 vezes ao dia, nós passamos a utilizar 5 vezes e aumentamos a dosagem. Hoje ela mandou um vídeo. Aí ela falou assim, doutora, quantos anos tem que eu não recebo um abraço desse de manhã? Quanto tempo tem que eu não durmo 4 horas direto? Que as minhas noites são mais amenas. Ela virou e falou assim, nossa, ela falou assim, eu estou na expectativa para a próxima semana. Eu falei, a tendência é só melhorar. Né? É o que eu falo. Não é só o canabidiol. É o quê? É um conjunto, é o que eu falo. Canabidiol parece milagre? Parece. Porque a gente vê relatos de paciente que, por exemplo, com 5 dias ele fala, olha, eu já percebi isso. Tem pacientes que com 1 mês, ele fala assim, nossa, eu nem me reconheço há 30 dias atrás. Ele parece, e ele pode ser utilizado, é uma pergunta, mas pode utilizar para tudo? Pode. Contando que aquelas contraindicações que eu já falei, você já falou, as contraindicações que são absolutas, elas possam ser o quê? Estáveis dentro do quadro clínico do paciente. Se elas estão estáveis, o paciente pode utilizar o canabidiol isolado, que é a maior quantidade de canabidiol mesmo, não tem canabigerol,
não tem outros componentes, não tem o THC. Então, assim, a gente pode utilizar em diversas patologias. E aí é mais um mito, né? Que a gente vai desmistificando e a gente vai ajustando, né? Dentro da geriatria, é uma coisa que eu falo, você quer ver polifarmácia, você vai para Nossa. geriatria. Você aprende, você descobre nomes de remédios, você aprende classes, tudo. Farmacologia pura. Tudo, tudo, tudo. E aí é uma área que, assim, a geriatria é muito trabalhar com a desprescrição, né? Uhum. Ver o que realmente tem efeito. Por exemplo, hipotensão no idoso, a custas de medicação, a gente tem que rever essa medicação, né? Por exemplo, paciente com 4 antipertensivos, mais um diurético e a pressão continua alta, a gente tem que rever todas essas Provável ele é medicações. ansioso e não Ansioso, é pressão. exatamente. Então, a gente tem que avaliar o nosso paciente. E a mesma coisa quando a gente vai indicar o canabidiol. Hoje, eu vou dar um exemplo muito claro assim, dentro da minha prática clínica. Quando a família vem e fala assim, olha, meu pai teve um diagnóstico recente de Alzheimer, ele começou... Vou mudar, vou passar para Parkinson, tá? Meu pai teve diagnóstico de Parkinson, ele tem um tremor que é muito essencial agora no início, ele não está tomando nenhuma medicação, está fazendo físio, está fazendo controle, mas a gente sabe que isso é progressivo. O canabidiol agora, ele vai ajudar? Eu falo, vai ajudar. Ele vai fazer com que seu pai ele tenha uma neuroproteção maior e que ele demore mais tempo a ter o agravamento dos outros sintomas. Mas, junto com isso, eu preciso de uma equipe por trás. Eu preciso de uma físio para me conversar. Por quê? Porque eu tenho que entender o que é funcionalidade. O que é agachar, o que é levantar, o que é buscar algo, né? Por exemplo, no armário para poder comer, vestir a própria roupa, escovar o próprio dente, ou então, às vezes, se usa prótese dentária. Eu preciso de entender o objetivo da família e o objetivo do paciente e alinhar um plano de tratamento. E lembrando que esse plano de tratamento ele pode ser ajustado, modificado, cancelado ao longo do tempo. Mas a gente precisa de alinhar todas as expectativas. Por quê? Porque o canabidiol, ele é progressivo. Vai chegar um momento que o quê? Você começou com 2 gotas, vai passar para 5, vai passar para 10, vai passar para 20, e vai chegar um momento que você vai falar, não, vamos reduzir. E aí a gente vai falar de um outro mito. Ah, o paciente vai ficar dependente na hora que eu tirar a medicação, ela vai surtar, vai ter uma regressão do quadro. Não vai. Porque o nosso organismo, ele já produz, né? Ele tem receptor neural, que são os canabinoides tipo 1 e tipo 2, e ele não vai causar o efeito que as medicações alopáticas causam, né? Vou dar um exemplo básico, clonazepam, o famoso Rivotril. O paciente toma aí 4, 5 Rivotril, e aí ele quer desprescrever, porque ao longo prazo a gente sabe que isso pode causar demência. E aí o que a gente faz? Você toma 4, você passa para 2. Aí você fica aí 10 dias. Depois de 2, você passa para 1. Depois você passa para meio até você tirar a medicação. Funciona. Alguns pacientes funcionam. Que a gente troca o clonazepam, por exemplo, né? O famoso Zolpidem, o Trazodona. E junto com isso, a gente pode associar o quê? O canabidiol, por exemplo, o CBG e o CBN noturno, junto com a melatonina, né? O magnésio, que é uma coisa que é utilizado também para tratar insônia. E a gente vai desprescrevendo as outras medicações de forma lenta e progressiva. Por quê? Porque quando o paciente perceber, ela já nem está usando mais. Então, a gente precisa sempre de estar o quê? Alinhado com o familiar e com o paciente. Tem alguns pontos aí. Esse milagre, né, de só tomar o remédio e acabou, nem Deus faz, gente. Então, isso daí nem canabidiol, na psiquiatria, nem tem nenhum remédio que faz milagre, na medicina não tem. Principalmente a nossa área que é qualidade de vida, né? São áreas que tem a ver com rotina, com funcionalidade, então tem a ver com as atividades que a pessoa, né, que o familiar, que o próprio paciente está inserido. Porque só um comprimido, só uma gota de absolutamente nada, nem da água benta vai fazer, porque vai ter o resultado ali, mas você vai precisar fazer também. Deus precisa da nossa ação para ele se realizar, né? Para ele mostrar a obra dele. Então a gente tem que desmistificar isso também, não esperar milagre
de absolutamente nenhum tratamento, porque sempre vai depender de uma postura ativa no sentido de querer melhorar, que é um pilar muito importante e o principal, e como que está esse contexto também, principalmente o exercício físico é uma coisa que eu pego muito no pé, que eu brinco, se ele não é na ida, ele é na volta, que ele é prevenção e tratamento de tudo. Então, a gente entender esse funcionamento da nossa máquina, a doutora Lumena trouxe a questão de tela, então é a gente ir pensando sempre onde é o contexto natural do ser humano. Era no meio da floresta, era sem tela, era diferenciando dia e noite, era interagindo com outros da tribo, né? Então a gente tem que trazer esse pensamento integral, medicina integrativa sem palavras, é onde eu me realizo desde sempre na medicina, é pensar nesse contexto, nessa funcionalidade da pessoa. Então, terapias complementares sempre bem-vindas, né? Tem questão de custo, mas a gente não deve se prender a custo. Se não tem condições de investir, começa a fazer o que não tem gasto. Começa fazendo uma caminhada, começa vendo psicólogo em faculdade que oferece de graça, porque tem ambulatório. A questão mais importante no tratamento é sempre o querer, porque a partir desse querer, o caminho ele vai aparecendo. A partir do nosso passo, o caminho vai aparecendo. Então, eu queria comentar isso, que esse milagre de nem Deus faz, porque ele precisa da nossa ação. E outra, o título da live. E por que então que o CBD parece milagre? É porque a gente tem o sistema endocannabinoide que ele controla diversos outros sistemas. Ele está no nosso sistema nervoso central, que é a parte do cérebro, da medula, mas ele também está no sistema nervoso periférico, que é o do restante do corpo. Ele está no nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Ele está nas articulações, então a gente tem melhores de dor de articulação. Então é um sistema que ele está presente praticamente em todas as células. Por isso que a gente tem esse amplo uso. Usa em neurologia bastante, psiquiatria, doença autoimune. Por isso que ele parece milagre, porque ele vai atuar de um jeito que ele regula diversos outros sistemas. Tem mais de 60 receptores, né, que ele interage. Exato. Então, Uma coisa que eu gosto muito de falar, você falou de todos os sistemas, e aí um sistema que é muito importante, o respiratório, né? Pacientes que têm efizema pulmonar, asma de difícil controle, o uso vaporizado das flores, ele tem excelentes resultados. Então, assim, é uma coisa que vale muito a pena os estudos, porque a gente sabe paciente que tem efizema pulmonar, DPOC, quando vai chegando o inverno, época de seca, ele tem muita exacerbação. Então, ele é frequentemente hospitalizado. Principalmente no idoso, toda hospitalização fragiliza ainda mais, né? E quando a gente fala de crianças, né, e a gente sabe que isso vai reverberar na vida adulta, a gente tem que começar a tratar o quanto antes. Por exemplo, através da inalação, naquele vaporzinho que fica ali no quarto. Outro sistema que é muito interessante e que vários pacientes trazem relatos é no sistema digestório. Paciente com síndrome do intestino irritável, paciente constipado, paciente que tem, por exemplo, doença do refluxo gastroesofágico, que estão fazendo uso do canabidiol, é impressionante. Como hoje a gente fala muito de microbiota intestinal, né? Por causa da absorção. A gente sabe que pelas viriliosidades intestinais, a gente tem maior absorção de todos os nutrientes. Então, a gente tem que cuidar, sim, do nosso intestino. Por isso que é tão importante, durante uma anamnese, eu sempre pergunto, você está urinando bem? Você está evacuando bem? Eu evacuo. Mas você evacua a cada quanto tempo? A cada 3 dias. Não é normal. A evacuação tem que ser diária. A formação do bolo alimentar, ele é diário. Então, a evacuação também tem que ser. E aí, a outra pergunta que eu sempre faço, qual que é a cor das suas fezes? Qual que é o formato dela? Você já percebeu o sangue? Ela é pastosa? Ela é inteira? E aí você começa a perceber esse desequilíbrio intestinal. Por quê? Porque às vezes, se você regula o funcionamento intestinal, aquele paciente, às vezes, ele está com dor abdominal porque ele não evacua bem, aí forma fecaloma, ele tem o intestino preguiçoso. Aí eu vou falar muito da minha área. É paciente que recorre muito ao hospital para quê? Para fazer uma lavagem intestinal, para fazer um enema. E aí a gente começa a entrar com canabidiol para quê? Para melhorar a permeabilidade intestinal.
eu falo que assim, o canabidiol é chave e fechadura. Para todo lugarzinho no nosso organismo tem uma chave e uma fechadura onde o canabidiol vai entrar. Então, os nossos receptores, eles estão assim, ó. A única coisa que a gente precisa fazer é acoplar e passar para dentro da célula. Então, eu sempre falo muito isso com os meus pacientes. Eu falo, todos nós temos. A gente precisa de entender aonde nós queremos utilizar. Porque a Sim. gente pensa que vai utilizar para uma coisa que ela tem uma melhora, mas aí ela começa a melhorar outras coisas que o paciente vem trazendo de relato. Por exemplo, osteoporose. Eu tenho pacientes que utilizaram para tratar algum tipo de demência, também tinha osteoporose, e aí, né, regularmente, a cada 2 anos, eu peço uma inicial, uma depois de 2 anos, para poder ver a densidade mineral óssea, e melhorou. Ai, mas ele está tomando medicação? Depende. Por quê? Porque não é todo paciente que vai tomar, por exemplo, um residronato, um alendronato. Por quê? Porque ele tem uma taxa de filtração renal ruim e a gente precisa de atentar para isso. O acúmulo de cálcio a nível renal também interfere. Então a gente precisa de entender. E quando a gente fala isso, a gente tem que entender que é a mesma coisa. As portas de cálcio, sódio, potássio, elas também estão em todos os nossos sistemas. Então a gente precisa de quê? De regular todos os nossos sistemas. E além disso, a gente fala muito CBD, CBD, porque é canabidiol, mas a gente tem o CBD, o CBG, o CBN, o THC e o THCV. Essa questão intestinal que você falou é mais o CBG, né? TBG e o THCV também. É uma THCV. molécula nova, tanto que o que foi descoberto no THCV? Ela melhora tanto a permeabilidade intestinal e ela diminui. Vou tentar falar de uma forma menos técnica. Ela diminui, ela faz com que a insulina que fique ali circulando, ela diminui essa produção, fazendo com que a glicose e o glucagon trabalhem mais tempo, melhorando essa janela de pacientes, por exemplo, diabéticos. E aí, dentro do quadro da diabetes, a gente tem, por exemplo, a poliúria, a polifagia, que é o quê? O paciente que come muito, o paciente que tem muita sede, o paciente que urina muito. E outra coisa que também, candidíase e a repetição. Então, o THCV, ele foi descoberto por isso, porque atuando a nível de glucagon, ele melhora também a função intestinal. Gente, eu falo assim, cada vez que a gente estuda cannabis medicinal, é uma descoberta nova. Sim, esse THCV está sendo uma descoberta muito importante, né? Vou traduzir rapidinho. É os níveis de açúcar no sangue que Exato, ficam mais controlados. E exato. tem resultado também na diminuição da pressão. Então a gente está trabalhando diabetes tipo 2, né? E a questão da obesidade também, porque ele diminui o apetite. E Principalmente aí, por doce. por doce. E aí é muito complexo, né? Por isso que é um sistema que a gente está descobrindo e ele só vai ampliando. Porque o THC e o THCV, eles mesmos se equilibram, né? Exato. Tem a questão também do THC aumentar o apetite, que pode ser usado na quimioterapia e também para anorexia. A gente foca Isso. no titular um THC mais alto, mas o THCV contrabalanceia ele. E é por isso que é uma substância não, né? Por isso que é tão completo, porque eles também se autorregulam, além de regular o sistema. E é isso, gente. O sistema endocannabinoide, ele é nosso. A gente também produz. Acho que a gente não comentou isso aqui, mas é bom ressaltar. A gente tem tudo dentro do nosso corpo, né? O corpo, ele Exato. não produz nenhuma função nova. Não tem nada do nada. Ah, vai a substância e ele vai criar. Não. Se ele faz aquilo, é porque o corpo tem estrutura, tem receptor, tem caminho, tem todo o recurso necessário para realizar aquela ação. Todas as substâncias que a gente coloca para o corpo, elas vão induzir o corpo a fazer algo que ele sabe. Então, a gente tem isso natural, a gente não está intoxicando, a gente não está dopando, a gente naturalmente tem um sistema endocannabinoide que faz essa regulação dos outros, principalmente como um freio, né? E por isso que na psiquiatria ele ajuda tanto, porque a psiquiatria às vezes é um curto-circuito químico.
Eu Exato. acredito que seja uma consequência, né? Tanto que são teorias. A psiquiatria não tem nada comprovado também. É teoria dopaminérgica, teoria serotoninérgica, que já é um resultado químico dessa disfunção. Deu curto-circuito ali no caminho da serotonina. Vamos colocar assim, simplório, assim, que até trava de É falar. verdade. Mas deu um curto-circuito no sistema da serotonina, da dopamina, da noradrenalina. E os remédios na psiquiatria, eles vão atuar específico nisso. Os antidepressivos são mais direcionados para a serotonina. Aí, se a pessoa precisa de um pouquinho mais de vitalidade, tem uma questão da disposição, aí você pega uma serotonina com uma noradrenalina. E aí na psicose você vai mexer em dopamina. Então é sempre mexendo com essas moléculas. E aí vem um sistema endocannabinoide que ele vai regular diferentes sistemas, trazendo uma harmonia, puxando para uma palavra muito bonita da medicina que é homeostase, que é equilíbrio. Então ele é um freio, por isso que ele é milagre, parece Exato. milagre porque ele é uma coisa ampla, que regula. Ele não vai chegar lá e falar, ah, então piora esse trem aí de serotonina, já tá ruim, vamos piorar. Não, ele sempre vai tender ao equilíbrio, à homeostase. Por isso que ele é tão benéfico. Porque o corpo, ele tem capacidade, gente, de fazer qualquer coisa. Uma máquina que está aqui há milhões de anos, a gente sobreviveu a gelo, a tempestade, a não tinha alimento. É uma máquina muito inteligente, é uma máquina que se autorregula. Exatamente. Quanto mais, quanto mais condições a gente dá, mais essa máquina vai se autorregular. E aí é a nossa área mesmo, que é medicina integrativa, né? Que é a gente trazer essa Exato. capacidade do corpo se realizar. Porque tá tudo aqui dentro, gente, vai vir nada de fora. Não, nada. E uma coisa que eu falo assim, o nosso organismo, ele é tão perfeito. Um exemplo básico, a pressão começou a subir. Primeira coisa que o nosso organismo trata de fazer é urinar. Ele tenta eliminar sódio através da urina. Então, o paciente começa a urinar, 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 urinar. E às vezes ele não percebe, porque às vezes tem pacientes que são assintomáticos na pressão alta. Ele começa a ficar com as bochechas vermelhas, às vezes dá dormência na língua, dá um mal-estar abdominal. E é uma coisa que eu sempre falo, por quê? Porque o coração ele descansa sobre o diafragma, que é o que divide o tórax do abdômen. Então, a dor cardíaca ela reflete a nível estomacal que causa esse desconforto abdominal. Mas o nosso organismo ele trata de fazer você urinar para quê? Para poder tentar regular a homeostase, né? Eu falo, nossa, e tem tantas outras coisas, né? Que deixa a gente assim pensando que eu falo, nossa, a gente fica aqui horas e horas e horas falando, porque o nosso organismo eu Não, falo é perfeito, lindo de estudar, é né? perfeito. Eu Não, na faculdade eu pensava, se alguém duvidar de Deus, eu vou dar um livro de medicina, porque a inteligência do corpo humano, das células que são independentes e ao mesmo tempo codependentes, tipo assim, ela se mantém, mas ao mesmo tempo ela trabalha para o funcionamento daquele tecido, que por sua vez para o órgão, que por sua vez para um sistema maior e, gente, é muito inteligente, Muito. é umas coisas tão delicadas, você vai no pH de cada coisa, é de 0,2, 0,4 e já era. É uma coisa muito perfeita. Então, é o que eu mais gosto de trabalhar na medicina, é essa inteligência do nosso corpo, é a gente dar a capacidade para a sabedoria interna atuar. A gente tem todas as respostas, tanto eu gosto muito da questão emocional, mental, né, de filosofar da vida, e essas próprias respostas, elas também estão em nós. Só que é sempre partindo de uma postura de eu estou disposto a buscar minha saúde, a pagar o preço, né? De me cuidar, de fazer o exercício, de me alimentar certo, de tomar as medicações na hora certa, porque é isso, o tratamento com canabidiol, ele precisa ser feito nos horários, ele precisa ser tomado todos os dias, ele precisa de um monitoramento se está evoluindo, se está piorando, como é que tá. Não é só estralou ou apertou um botão, né? Que entra nessa questão da tela que a gente está achando que é tudo
automático, né, de Automático. diarismo. Então, é a gente pensar sempre o natural, a sabedoria do corpo, como que eu me aproximo da, da, da sabedoria do corpo para mim traduz mesmo. Com certeza. Concordo com tudo. Gente, alguém tem alguma dúvida? Que nós estamos aqui nesse bate-papo bom demais. Acho que a gente conseguiu também quebrar bastante mitos, Sim. né? Falar que todo mundo, gente, uma coisa que é muito importante. O mal do século, eu costumo falar que o mal do século hoje é a ansiedade. Todo mundo sofre de ansiedade hoje, assim, é ansiedade para tudo. Eu falo assim, se você for ver, é por causa da correria do trabalho, é uma rotina desgastante, tem trânsito, e isso gera uma coisa que a gente chama estresse oxidativo. A gente começa a produzir tanto hormônio ruim, vamos falar assim, tanto hormônio ruim, que nós começamos um processo inflamatório no nosso organismo. Esse processo inflamatório, ele predispõe à formação de várias doenças, inclusive câncer. Existem estudos que pegam pacientes que até certa idade tinham um desenvolvimento normal, passou por algum evento traumático e quando ela diagnosticou o câncer, coincidentemente, né, a medicina e as outras pessoas assim não têm uma explicação, né, muito profunda ainda sobre, coincide com o evento traumático. Então, assim, o nosso organismo, ele tenta de todos os jeitos resolver determinadas circunstâncias. Só que nem sempre a gente vai conseguir. E aí a gente precisa de uma ajuda. E aí uma coisa que eu sempre falo, se você tiver que hoje optar por um tratamento, começa a suplementar, vê como estão seus níveis hormonais, suas vitaminas, muda o estilo de vida, muda a sua rotina, muda alguns hábitos. Antes de iniciar com medicações, por exemplo, né? Tem alopatia, tem que tomar? Tem que tomar. Tem medicações que eles são fundamentais para manter a sua sobrevida. Então tem que tomar. Mas toda medicação ela precisa ser revisada. E é uma coisa que eu falo muito dentro da geriatria é o quê? A comunicação entre os profissionais. Ah, eu tenho cardiologista. Ah, eu tenho pneumologista. Ah, eu tenho urologista, eu tenho tal. Aí quando o paciente chega na geriatria, ele já passou em todas as especialidades médicas, ele continua tendo as mesmas queixas e ele está com medicação assim 32 medicações, né, comprimidos ao longo do dia. E aí eu falo assim, chega uma bomba relógio para você. Onde você tem que pensar assim, onde eu vou mexer agora? Por onde eu vou começar? Né? Então você vai entendendo aquela rotina do paciente. Por isso que a consulta da geriatria é muito demorada, é muito extensa e assim, você tem que estar sempre disponível. Por quê? Porque uma coisa que você mexe, dá tudo errado, né? E aí eu falo, toda vez que você passar numa especialidade, né, você fala assim, faz um relatório para mim. Ah, fala assim, ah, eu tenho isso, 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 isso. Para quê? Não, porque eu vou levar para o outro médico que me acompanha. Ah, passou na pneumologia, eu vou dar um exemplo assim, muito, muito simples, que é muito frequente. Paciente DPOC, efizema pulmonar. Nunca fumei. Mas você conviveu com alguém que já fumou? Ah, meu marido fumou, minha avó fumou. Você morava em zona urbana ou zona rural? Rural. Sua família cozinhava lenha? Minha vida inteira. Pronto. Você já tem na sua anamnese, no seu exame clínico, você já tem que ligar aquela chave alerta. Poxa, esse paciente aqui pode ser que ele tenha algum padrão de restrição respiratória. Você vai fazer o exame físico nele, colocou a mão na caixa torácica, você percebeu que ele só ventila base, restrição de padrão, aumento da depressão da fúrcula external, retração costal, uso da musculatura acessória, eu preciso de fazer uma espirometria que eu sei que meu paciente não vai conseguir fazer? Clínico. Eu falo, gente, é clínica. Eu vou usar uma frase que um professor meu sempre falou: a clínica é soberana. Já deve ter acontecido com você, porque comigo já aconteceu, eu já perdi o número de vezes. Deu atender o paciente, aí eu tô lendo, por exemplo, de ultrassom de abdômen total e aparece vesícula tópica, pá, 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 pá. Aí eu viro o paciente, você não tem nada na vesícula, a vesícula tá normal. Não, eu fiz cirurgia de vesícula já tem tantos anos. Por quê? Porque existe uma coisa que é um operador dependente. Então, a anamnese, o exame clínico, ele ainda é essencial. Eu falo que uma boa anamnese, um exame clínico detalhado, você tem 80% do seu diagnóstico fechado.
Então, por isso que é importante conversar entre as especialidades médicas. E sempre que for, e aí fica um conselho, conversem entre os profissionais. Pega relatório para tudo. Pega relatório desde a pediatria, reumatologia, proctologia, o que for, mas andem com o relatório. Isso é uma coisa que eu sempre falo com os meus pacientes. Muito Alguma importante dúvida? ressaltar isso e pedir, né? Porque a gente saiu de um modelo biomédico do século passado em que era o especialista do dedo mindinho do pé direito, especialista do rim, especialista do não sei o quê. E aí a gente viu que não dá certo porque a gente não é pedaços de órgão, não é pedaços de corpo. Então Exato. a gente precisa dessa integração. E se o seu profissional não falar espontaneamente sobre conversar com outros que te acompanham, peça, porque isso é um direito seu e é isso, a gente vai ganhar muito mais, né? A gente teve essa mudança no currículo de medicina, saiu desse modelo biomédico para um modelo que é baseado na estratégia de saúde da família, né? Que é esse olhar do contexto da pessoa, porque é isso, não é sobre nosso corpo, gente, é sobre nosso ambiente, é sobre nossos hábitos, é sobre uma coisa muito mais ampla. Então, fico muito feliz de fazer essa live com você, porque meu coração pulsa medicina integrativa e para mim essa realmente é a chave dessa mudança, é a gente olhar o ser como integral, é a gente perceber corpo, mente, alma, hábitos, convívio, medicações, né? A gente integrar Exato. a mente. Eu vou só ler aqui que a Laís, ela colocou muito esclarecedor, realmente parece milagre. Muito importante profissionais explicarem, né, sobre esse tema. Ela falou, eu desenvolvi diabetes mellitus pós-trauma, né? E isso, e realmente acontece. O nosso corpo fala. A gente é que não está atento aos sinais. Sim. Deixa eu ver. Mas a clínica também concorda, a clínica é soberana. A Cris falando também, realmente, a clínica é soberana. Uma boa anamnese. E aí, uma coisa que é muito importante, para quem estiver assistindo a live, gente, hoje a telemedicina, ela veio, tá? Após um assalto. Olha só, ela Nossa, não desenvolveu. sabia, amiga. Chocada. Pois é, olha para você ver, coisas que deixam a gente, né, pensativa. Ela teve uma falha aí, eu falo assim, ela liberou tanto hormônio que foi afetar onde? A nível pancreático. Né? Então a gente não sabe como o nosso organismo vai responder. Mas mudando de assunto, e é uma coisa frequente, o tratamento com canabidiol, você pode fazer sua consulta não somente presencial, como também online. Né? Eu, assim, desde a pandemia, foi o que me permitiu vir de São Paulo, voltar para Minas, né? Ter essa flexibilidade foi justamente a telemedicina. E para quem quiser agendar consulta com você, comigo, gente, a telemedicina você consegue englobar tudo. Você consegue fazer detalhadamente uma boa anamnese, um exame, né, clínico detalhado. Por quê? Porque você não está em contato com o paciente. Mas pré-consulta, você pode solicitar a ele os exames, o que ele tem, para você ter uma ideia e desenvolver muito o que é a técnica de quê? De perguntar precisamente o que precisa. Pedir para poder fazer um vídeo, por exemplo, de uma marcha, de um padrão respiratório, aferir a pressão antes da consulta. Mas a telemedicina, ela consegue te atender muito bem, tá? E assim, não tem fronteira, né? Você pode consultar de qualquer lugar, né? E inclusive consultar para o tratamento do canabidiol. Então, eu acho que isso é uma coisa que vale muito a pena. Sim, a pandemia veio virar essa chave, né? E a medicina tem E era um acompanhado preconceito. E também. nós éramos barrados, nós não podíamos fazer monitoramento de paciente, tanto que foi um tema muito discutido quando começou a telemedicina, é se realmente iria ficar, se ela veio para poder ficar ou não. E ela Não, foi ficou. discussão do CFM, se o CFM ia Foi. liberar, poder atender ou não. Tipo assim, gente, é trabalho remoto, igual outros trabalhos. E É ficou. claro que é isso. Você vai fazer uma emergência, né? Você vai fazer uma Exato. consulta ambulatorial. Mas na pandemia nós fizemos, né? Na pandemia, eu falo assim, eu atendi na pandemia
paciente está em casa, que todo mundo comprou saturômetro, né? Ele falou, olha, eu tô saturando 85, eu tô assim, Andava com penduradinho aqui. ó, no hospital, não tem jeito. Aí eu comecei com tosse, febre, tô cansado, subi na escada, baixei a saturação, hospital. Então, assim, é uma possibilidade muito grande. Então, assim, vale a pena, né? Se quem está vendo a live tiver dúvidas sobre medicina canabinoide, dentro da psiquiatria, dentro da geriatria, da medicina integrativa, e não tiver como consultar com a doutora Isabela ou comigo, há a possibilidade também do teleatendimento. Com Né? Bom a certeza. gente falar. Muito bem ressaltado. Estamos à disposição e animadas, né? Porque a gente está vendo resultado com canabidiol. Então, É, realmente, a gente cannabis, eu falo acredita. que cannabis é vida. Quem utiliza, assim, que tem um familiar utilizando, eles falam, nossa, por que eu não descobri isso antes? É E uma é verdade. revolução, né? Estamos Revolução. revolucionando. Estamos. E eu espero que mais pessoas busquem, né, conhecimento, estudar sobre a área para a gente levar mais conhecimento, ter mais estudos e ajudar mais famílias. Amém. Nós todos. Amém. Obrigada, gente, Gente, pela presença obrigada. na live. Foi ótimo. Foi. Lumena, amei fazer live. Eu tô amando trocar com você. E é isso. Seguimos aí. Muito obrigada. Beijo para todo mundo que nos acompanhou aqui até agora. Nós vamos fazer mais vezes. Um dia nós vamos tirar para poder fazer um tema muito específico que é comum, né, dentro tanto da geriatria como da psiquiatria. E a gente vai falar mais sobre isso. Vamos levar a informação para o pessoal. Sim, se vocês tiverem alguma dúvida específica também, vocês podem mandar pra gente como tema de live ou até comentar, que vai ficar salvo no meu Insta e no da doutora Lumena. Se vocês tiverem algum assunto que vocês querem que a gente fale. Tá Isso. bom? Beijo para Aí, vocês. Boa noite. agradecendo. Obrigada, gente, pelo retorno. Até breve, Até então. mais. Tchau, tchau. Tchau.